Povos e povas, dia 9 de maio. Hoje nós consideramos e comemoramos o Dia das Mães, né? Então, o Dia das Mães é sempre considerado e comemorado o segundo domingo do mês de maio. E é isso em várias partes do mundo, né? E segundo alguns sites que eu li, isso começou lá pela Grécia, em Roma Antiga, né? Quem gosta de história como eu, conhece essas bandas desses lugares aí. E em 1932, no governo do Getúlio Vargas, começou a ser comemorado aqui no Brasil. Mesmo que em 1918, né, por volta aí de 1918, por uma iniciativa da Associação Cristã de Moços de Porto Alegre, já era comemorado. Mas fica aí registrado mais precisamente em 1932, no governo do Getúlio Vargas, né? E no mundo todo aí, através da Grécia e Roma Antiga. E eu vim gravar, não falei nada o dia todo, porque hoje eu tirei o dia todinho pra ficar espichada no sofá, mulher, assistindo televisão. Televisão? Assistindo filme. Pro modo que eu não sou muito de filme, né? Mas tem aqueles filmezinhos dos desenhos animados que eu gosto. E comédia. Esses eu me acabo de rir e assisto mesmo. Então eu assisti uns filmezinhos bem legal hoje. O do Dráculazinho, que é o desenho. Assisti os esse nome aí que você entendeu. Aí fui pra é um canal que tem aqui que só fala do Egito. E tu sabia que eu sou apaixonada pelo Egito? Deve ser que a minha outra reencarnação era uma múmia. Porque eu sou apaixonada. O meu sonho é conhecer o Egito, para visitar lá as pirâmides, as tumbas, as coisas lá, os museus que eu amo nessas coisas. Então, eu gostaria muito. Se Deus assim permitir, uma hora eu vou. Mas por enquanto eu tô por aqui. Então, e hoje, como eu sou mãe, né? Eu sou mãe da Maria Alice, do Arthur Henrique e da Maria Eduarda, os meus 3 filhos, né? E sou muito grata a Deus por eles. Apesar que, como toda casa e toda mãe, a gente tem nossas diferenças, a gente tem nossos conflitos, né? Principalmente eu tô com uma de 25, uma de 16 e uma de 14. Então o conflito de identidade, personalidade, se mostra, né, assim, acentuado porque eles estão crescendo, né? Estão na fase da aborrecência, os 2 mais novos. A mais velha já está menos, né? Mas aí é o conflito da juventude, da mocidade, da liberdade, né? Então aí a gente vai se amassando, se amutuando e não querendo deixar fluir. Mas como eu já entendi bastante, antes eu era mais resistente, mas eu comecei a estudar, a conversar com pessoas entendidas, com psicólogas, e eu vi que não adianta eu ter a síndrome do ninho vazio, né? Eu tenho que deixar eles irem, soltar. Mas aí fica aquela dúvida, soltar nesse mundo do jeito que tá fudido é difícil. Mas como um dia minha mãe me deixou, eu fui criada muito livre, mesmo porque eu fui muito rebelde. Então a minha mãe me prendia, mas era um prendido meio livre, né? Eu fazia, ela confiava em mim, né? Então, e tanto é que essa confiança que a minha mãe me depositou em mim, apesar da minha rebeldice, porque eu era rebelde no sentido de namorar, menina, mas pensa que eu gostava de namorar. Vixe Maria, meu pai. Então, era nesse sentido, porque eu sempre respeitei os meus pais, né? Sempre tive cuidado e apesar de eu ter decepcionado a minha mãe em relação ao namoro, mas em ser humano, em dignidade, uma pessoa do bem, não. Esse pecado aí eu não levo para Deus. Então eu crio os meus filhos mais ou menos nessa linha aí também, né? De confiança, deixar eles, eu ter confiança neles para que um dia não venha eles agirem assim, eu tô agindo assim porque a minha mãe não confiou em mim. Mas é muito difícil criar filhos nos dias de hoje. Eu acho que sempre foi, né? Cada um com seu momento. Mas como eu vivo hoje, eu falo de mim hoje.
Cada mãe pensa de um jeito. Tem mãe que é super protetora, tem mãe que não é, tem mãe que alivia, tem mãe que não alivia tanto. Eu sou uma mãe realista, sou uma mãe de falar, eu falo tudo abertamente, não tenho milindre nenhum de conversar com os meus 3 filhos. É, não tenho meias palavras, eu falo a real. Então, assim, se é para falar de droga, de sexo, de companheirismo, de viagem, de escola, eu falo tudo abertamente. Não tenho, não, comigo já chuto balde, que é para eles saberem, porque eu tive uma resistência e isso aí foi uma barreira muito grande entre a minha mãe e eu, porque ela era de uma criação, de uma outra criação, né? Que eu a entendo perfeitamente, né? Critiquei bastante durante muitos anos, mas depois eu fui mãe, fui crescendo e fui vendo, né? E não podia ser diferente, coitada. Ela não podia falar o que eu nunca conversaram com ela, né? Já eu não, eu já fui pro mundo, já aprendi as coisas e gosto muito de ler, sou muito curiosa, então eu falo tudo para os meus filhos, não tem problema nenhum. Então, assim, hoje, passar a mão na cabeça de filho, a gente corre um sério risco de deixar ele ser uma pessoa insegura, indecisa, né? Então a gente. Sabe aquela corda de cacimbão? Você sabe o que é cacimbão? Cacimbão é um poço. Cacimbão da minha terra, tá? Então, que puxa, né, na corda, a gente solta um pouquinho, puxa, solta um pouquinho, puxa. Que é para deixar as criaturinhas criarem vida própria, né? Para depois não sair aí batendo cabeça. E a gente no sábado de manhã, a gente falta e eles ficam por aí. Então eles vão aprender a todo custo, conosco ou não, né? Então fica aqui meu abraço para todas as mamães. Tenho amigas mamães de primeira viagem, tenho amigas que já são avós, mães 2 vezes, né? E eu ainda não sou, infelizmente, porque eu doida pelo neto, mas não tem ainda. Então, assim, mas também não acho ruim, não. Eu falo assim, mas eu sou uma pessoa realista, né? Minha filha não tem condições de criar filho, para que vai ter filho? A gente põe filho no mundo quando tem condições de cuidar. Porque quer criar que nem se cria gato, papagaio, periquito, não dá. Eu, particularmente, não acho certo. Respeito cada um, mas eu não acho certo. Porque tem educação, tem vestir, tem comer, a gente tem que dar conta de tudo isso, né? Porque eu faço assim para criar os meus. Então não quero ver um filho, um neto, né? Por aí a Deus dará. Então eu fico aqui minha singela homenagem a todas as mamães. Um beijo no coração, porque afinal de contas, todos os dias são dias das mães. Em pé.